Aqui, pessoal, começando a nossa aula, nós estamos falando sobre geometria analítica. Bom, pessoal, nós estávamos falando da aula passada, nós só tivemos uma aula, né, basicamente, né? Então, o que acontece, meninos? Nós vamos falar sobre ponto do plano, né, e distância entre dois pontos aqui. Vou só recapitular aqui um pouquinho. Então, nós estamos falando sobre geometria analítica. Antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos nesse canal e vamos só sucesso! Nós vamos começar falando sobre ponto, né? Essa matéria que a gente vai começar a falar agora é uma matéria que chama-se ponto, né? Ou no caso, plano cartesiano. E nós já vimos um pouquinho dessa matéria antes, para que a gente possa realmente avançar aí para os outros conteúdos com uma maior velocidade. Então, começando novamente, que é o Douglas, vamos começar falando sobre geometria analítica, ponto. Esse ponto aqui, gente, que nós vamos falar hoje, é um ponto do plano cartesiano. Só para a gente ficar bem claro aqui nessa situação. O que é esse plano cartesiano? São minhas coordenadas aqui, ó. O eixo X e o eixo Y. E aqui a origem é 0. E aqui eu tenho uma distância, né? Aqui em cada ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui para cima também. 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda são os negativos na mesma distância. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para baixo também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Bom, aqui nós chamamos esse negocinho aqui, pessoal, de o eixo Y é o eixo das ordenadas. Nós chamamos isso aqui de eixo aqui, o eixo Y aqui, ó, é o eixo das ordenadas. E aqui, o eixo X, nós chamamos de eixo das axis. Melhor aqui, certo? E aí, o que acontece nessa situação aqui? Nós temos 4 partes aqui desse aqui. Nós chamamos essa primeira aqui de primeiro quadrante. Aqui de segundo quadrante. Aqui de terceiro quadrante. E aqui de quarto quadrante. Beleza. Então, é dividido dessa seguinte forma aqui, pessoal. Nós dividimos da seguinte forma. Eixo das ordenadas, que é o Y, eixo das abscissas, que é o X. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Desse jeito. E aí, o que nós temos aqui? Nós vamos representar um ponto, né? Simplesmente um ponto aqui. Esse ponto, nós vamos colocar ele aqui, ó, do mesmo jeito aqui. É como se ele fosse um pontinho aqui desse plano X e Y. Aqui eu tenho, por exemplo, um A e aqui eu tenho um B. O encontro desses dois é um ponto AB, por exemplo. Ou, no caso, um ponto XY. Podemos chamar também aqui, vamos chamar melhor aqui de X e Y, vai ficar melhor, mais interessante. Então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é um ponto X e Y. Sempre vai vir primeiro o X, depois o Y. Esse plano cartesiano é como se nós tivéssemos um endereço, né? Esse endereço, ele nos proporciona uma localização. Então esse ponto aqui é como se esse ponto aqui representasse a minha casa no mapa. Aonde que é a minha casa? Eu moro aqui na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Norte, quadra 11, lote 1A, por exemplo, né? Então, se eu for olhar no mapa, essa é a localização. Minha casa é um ponto nesse mapa.
né? E a mesma ideia para o plano cartesiano aqui. Então, cada ponto desse aqui, por exemplo, se eu quero representar aqui, ó, vamos representar os seguintes pontos. Naquele plano lá mesmo, ó, eu tenho ponto A, que vai ser, ó, 2 e 5. Eu tenho um ponto B, que eu vou chamar de letra maiúscula, que vai ser lá, ó, menos 5 e 4. Eu vou ter um ponto C, que eu vou chamar de menos 3 e menos 3. Tem um ponto D, que vai ser uma outra localização, que nós vamos chamar lá, ó, de 1 e menos 5, por exemplo. Aí eu tenho um ponto E, que vai ser o 0 e 0, né? Vamos marcar esses pontos aqui, a gente marca mais um ponto F aqui, 4 e 0, um ponto G. Esse ponto G aqui é importante, vai ser 0 e 2, por exemplo, né? FGH é um ponto lá, menos 4 e 0. E por último, um ponto I, que vai ser um ponto aqui, menos 2, 0 e menos 2 aqui, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter esses pontos aqui. Vamos marcar esses pontos aqui, aqueles pontos ali, nesse gráfico aqui, para a gente aproveitar ele. Então, aquele ponto ali é uma localização. Quem que vem primeiro? Primeiro vem o X, depois vem o Y. Então aqui, ó, o 2 aqui, ó, primeiro vem o X, 2, depois o 5, aí você vai lá. Esse aqui é meu endereço, 2 e 5. Esse cruzamento aqui, ó, é o meu ponto A, 2 e 5. Achei o primeiro ponto. O B lá, menos 5 para X, tá aqui. E 4. Então o 4 está ali em cima. Ó. Então, aí eu cruzo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, esse cruzamento, essa localização é o meu ponto B, que é quem? Menos 5 e 4. O ponto C, lá, esse ponto C aqui, ó, o endereço dele é x menos 3 e y menos 3. Então o que nós temos aqui, ó? Menos 3 para x e menos 3 para y. O encontro com esse ponto, essa localização é o meu ponto C, que vai ser menos 3 e menos 3. Ali, o outro endereço de x1 e y menos 5. Então, o x é 1 e o y menos 5. Então, vai descendo, ó. Esse encontro dos dois aqui é um ponto D, que é 1 e menos 5. Então, eu encontrei a localização de cada ponto desse aqui. Aqui poderia ser o endereço aqui, ó, da Aline, da Lúcia, da Maria, da Paula. Poderia ser o endereço. No mapa, quando você abre o Google Maps, por exemplo, você quer procurar um endereço, você digita lá rua e local, ou um estabelecimento, ele não vai gerenciar o mapa para aquele ponto. É a mesma ideia daqui, tá? Então aqui, ó, aí por exemplo, 0 e 0 tá onde o 0 e 0? Tá bem no centro aqui, ó. Esse pontinho aqui é o 0, 0, que é o E. 0 e 0, tá aqui no centro. Aquele ponto agora 4 e 0, 4 está no X. O Y tá sobre o eixo aqui, ó, sobre o 0. Então vai prevalecer esse aqui, ó. É sobre o eixo, eu estou sobre a rua. Então aqui o F é 4 e 0. Agora ali, ó, o G, o ponto G, a localização G, aqui ó, 0 para X e Y é quem? Menos 2. Então aqui é a minha localização, ó. O G aqui é 0 e 2. Agora o outro ali, ó, o H, menos 4 para X. E o Y é 0, então está sobre o eixo. Então esse endereço aqui, ó, é quem? É o H.
que é quem? Menos 4 e 0. O outro ali, endereço, 0 e menos 2. 0 para x está aqui. E o menos 2 está bem aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é a localização daquele ponto I, que é quem? 0 e menos 2. Então, aqui eu dei um exemplo de um endereço de cada uma desses pontos. Então, esse ponto aqui, ó, você marca nesse gráfico aqui, ó. Por exemplo, o ponto A está no primeiro quadrante, nessa primeiro quadro aqui. O ponto B está no segundo quadrante. O ponto C está no terceiro quadrante. E o ponto D no quarto quadrante. É como se eu tivesse aqui, ó, um ponto, tem uma quadra, né, e um lote. E aí você vai localizar. Essa é a ideia que você precisa ter com muita clareza desses pontos. Tudo bem, pessoal?